Olá, pessoal. Sou o professor Alci Reis e agora nós vamos resolver a questão número 149 da prova do Enem 2021. Ela diz o seguinte: a relação Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metros por segundo no fluido e a sua densidade em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Entendi nada. Então, olha bem, vamos começar primeiro com isso aqui. A relação Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. Vou ter que explicar uma coisinha antes de resolver isso aqui. Vamos entender uma coisa aqui. Vamos supor que você tenha duas grandezas x e y, e essas grandezas x e y, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Eu digo que o y é diretamente proporcional a x se a razão y dividido por x for igual a uma constante adimensional. Ou ainda, posso afirmar que y é igual a kx, tá certo? Onde o k é uma constante qualquer adimensional. No caso de ser inversamente proporcional, da proporcionalidade inversa, eu teria o seguinte: o y ele é inversamente proporcional a x se y vezes x for igual a k. Certo? Ou seja, o y é igual a k sobre x. No caso desse problema, ele trabalha com a parte da proporcionalidade direta. Elas são diretamente proporcionais. Então, eu posso afirmar que uma grandeza é igual ao produto da outra por uma constante adimensional. Está claro isso? Então, y é igual a kx. É isso que eu vou usar, uma função afim. Então, vamos lá. Como disse aquele rapaz naquele vídeo, a gente não consegue ficar livre da letra na matemática, né? Então, olha bem. A relação Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico, eu vou chamar o módulo volumétrico, eu vou chamar de V maior, tá certo? V maiúsculo. Ele é diretamente proporcional à velocidade do som. Então, eu vou colocar aqui que a velocidade do som eu vou chamar de V minúsculo S, tá certo? Em metros por segundo. Então, essa velocidade aqui ela é dada em metros por segundo. Tá certo? Metro dividido por segundo. No fluido. E a sua densidade. Então, a densidade eu vou chamar de D. A densidade, ele me deu aqui, ela é dada em quilograma por metro cúbico. Então, a densidade, ela é dada em quilograma por metro cúbico. Vocês perceberam a dificuldade que eu tenho para colocar 3 ondinhas no metro, né? Sempre eu tenho problema com isso. Mas vamos continuar lá. Então, se ele falou que o módulo volumétrico é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som, então eu posso dizer que o módulo volumétrico V é igual a uma constante K adimensional vezes a velocidade do som ao quadrado, não é isso? E ele também é diretamente proporcional à sua densidade. Então, ó, ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som no fluido e à sua densidade. Então, como ele é diretamente proporcional aos dois, eu vou multiplicar esse cara aqui também por D. Tá certo ou não? Beleza? Então, aquilo ali está ficando assim, olha só. O V
é igual a K vezes a velocidade do som ao quadrado. Vai ser essa unidade aqui ao quadrado e a densidade essa outra unidade. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou pegar essas unidades aqui agora, vou deixar aqui o Vs ao quadrado e a unidade dele, que é metro por segundo, eu vou colocar ao quadrado também, vezes a densidade, e a unidade da densidade é o quê? Quilograma por metro cúbico. Olha lá, vou colocar uma perninha só aqui também. Tá certo? Bom, ele diz o seguinte, nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é, ele quer saber qual que é a unidade de medida disso aqui, ó. Então, isso não me interessa. O que me interessa é isso aqui, ó. Tá claro ou não? Porque esse resultado dessa multiplicação é o que vai me dar a unidade de medida. Então, é isso que eu vou fazer lá, ó. Vou fazer aqui no canto de cá. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó. A unidade de medida desse módulo volumétrico vai ser o metro por segundo ao quadrado vezes o quilograma por metro cúbico. Então, aquilo ali vai ficar metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado vezes o quilograma sobre metro cúbico. Certo? Eu vou passar isso tudo lá para cima, esses que estão aqui embaixo. A gente lembra que, se eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente, lembra disso? Então, isso aqui pode ficar assim, não pode? Olha só, olha bem, ó. Metro ao quadrado vezes segundo a menos 2, porque eu inverti a base, troquei o sinal do expoente. Vezes o quilograma já está lá em cima, mantém, e esse metro cúbico está passando para cima, então troco o sinal do expoente. Aqui, ó, esses dois têm bases iguais. Quando eu tenho bases iguais, eu conservo a base, somos expoentes. 2 menos 3 vai dar menos 1, não é isso? Então, aquilo ali vai ficar assim, olha só. Olha bem. M menos 1 vezes S menos 2 vezes quilograma. Então, agora eu vou ajeitar isso aqui, certo? Então, ajeitando aquilo ali, eu fico assim, quer ver? Eu vou colocar o quilograma primeiro, porque tem a maior expoente. Quilograma, esse é o segundo maior, vezes metro a menos 1, vezes segundo a menos 2. Então, essa daqui seria a unidade de medida do módulo volumétrico. Vamos procurar nas nossas respostas lá, olha lá. Quilograma, metro a menos 1 e segundo a menos 2. Então, olha lá, letra B. Esse é o resultado final. Tá certo? Uma passagem que pode gerar um pouco de dúvida aqui foi aquela que eu fiz essa multiplicação da velocidade ao quadrado vezes a densidade. Lembra? Ele fala aqui atrás que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som, né, no fluido e a sua densidade. Então, ele é diretamente proporcional ao quadrado disso e diretamente proporcional a isso, tá certo? Então, eu tenho essas duas proporcionalidades. Por que eles apareceram aqui multiplicando? Porque, olha bem, vou passar aqui para outra folha, tá certo? Em que a gente estava falando sobre a questão da proporcionalidade. A gente usou esse caso aqui. Quando eu digo que uma grandeza é diretamente proporcional a x e diretamente proporcional, por exemplo, a z, então eu posso afirmar o seguinte, que, olha só, daqui eu tiro o seguinte, que y dividido por x vezes z é igual a uma constante adimensional. Se eu passar o x vezes z para lá multiplicando, y é igual a kxz. Está vendo aqui? Ó? Então, todas aquelas grandezas que são diretamente proporcionais, elas aparecem nessa razão como denominador. Tranquilo ou não?
Então, elas aparecem se multiplicando no denominador dessa razão. Então, é essa que é a questão em que a gente fez a multiplicação da velocidade do som ao quadrado vezes a densidade, ok? Então, por isso que elas se multiplicaram aqui. Então, pessoal, é isso aí, essa questão número 149.